O capítulo 1065 do mangá de One Piece mal foi divulgado e nós já temos informações que vão dar um nó na cabeça dos fãs. Seria aquela armadura uma espécie de ciborgue que foi na cama de Joy Boy, assim como Zunisha foi? E como as pessoas do século perdido tinham acesso a uma tecnologia tão avançada? Quer saber as respostas? Então se liga que o Grifo vai falar. Fala, grifos e grifas! Sejam bem-vindos ao meu canal e desde já eu já gostaria de pedir a vocês para se inscreverem e ativarem o sininho para receber tudo que eu posto aqui e também me ajudar a bater minha meta de 30 mil inscritos até o final do ano. Falta muito pouco para os nossos 30 mil, galera, e eu conto com a ajuda de vocês para conseguir. Então é isso e bora pro vídeo! Na história de capa, nós temos algumas imagens bem coloridas que fazem referência ao filme Red, o One Piece filme Red. E se você, assim como eu, ainda não assistiu o One Piece filme Red e não queria tomar spoiler, sinto muito, meus amigos, porque é a vida e a vida é assim. Não tem como você não tomar spoilers. Esses dias eu estava vendo o pessoal comentando de que era para o anime ser igual com o mangá, né? Ou melhor, o mangá ser igual com o anime. Na mesma hora que sai um, sai o outro também. Mas isso não vai dar muito lucro, né, pessoal, para as empresas que trabalham com isso. E não tem como, devido a isso, a gente ficar sem tomar spoilers. Se você, assim como eu também já fui assim, queria ver apenas o anime, deixar o mangá para lá, não tem como. Você vai tomar spoiler uma hora ou outra, você vai dar de cara aí com uma thumb que vai dar um baita de um spoiler para você e você só tem que aceitar e aprender a conviver com isso, tá bom? Ou então você faz como eu e vai acompanhar o mangá também. De cara, nós já vemos, se bem que, corrigindo aqui, se você está acompanhando isso aqui, você provavelmente acompanha o mangá também. Voltando. De cara, né, nós já vemos aqui um baita de um spoiler gigante nessa história de capa aqui, nessa capa colorida, melhor dizendo, né? Nós vemos aqui a filha do Shanks, que nós já sabemos que não é a filha de sangue do Shanks, com um par de asas negras e cabelo branco, o que nos faz lembrar do King, e que também, provavelmente, essa garota é uma lunária, ou pelo menos filha de uma lunária. A questão que fica é, o que isso vai nos revelar? Bem, não muita coisa talvez. Vamos nos lembrar, pessoal, que filmes em One Piece não são necessariamente animações com detalhes canônicos, né? Nós temos, por exemplo, o filme do Chico e Leão Dourado, que depois acabou sendo confirmado de que realmente Chico e Leão Dourado ele existe no universo canônico do One Piece. E se eu não me engano também nós já temos a confirmação de que realmente o Shanks tem uma filha aí no mundo real aí, de One Piece, né? Vamos dizer assim. Só que não necessariamente todos os detalhes são canônicos, mas considerando aí que bem provavelmente seja, né, canônico essa ideia da filha do Shanks, nós temos uma ligação forte aqui e muito sinistra, né, do Shanks com os Lunárias, pessoal. Então assim, será que o Shanks ele tem alguma ligação sanguínea com os Lunárias? Bem, fica algumas questões aí no ar, né? Será que essa garota aí, ela era, por exemplo, filha de algum Lunária que vivia lá no topo da Grand Line, e o Shanks, que talvez tenha sido aquele bebê que foi resgatado lá em God Valley, né, pelo Gold Roger. Será que um daqueles bebês, será que eu esqueci agora. Sim. Será que o Gold Roger, assim como criou o Shanks, né, será que o Shanks ele conseguiu, sei lá, salvar alguma dessas crianças aí que vivia lá em cima da Grand Line e ele acabou criando ela? Bem, essas são algumas das perguntas que acabam ficando aí, né? Mas vamos continuar. Continuando aqui no capítulo, nós temos Egghead, a Ilha do Futuro, e o Zoro está conversando com Brook e com Caribou, o futuro na cama, Caribou, né? E Caribou disse que havia fechado um acordo com os Chapéus de Palha de que eles poderiam soltá-lo em qualquer lugar longe da Ilha de Wano. Só que ele também disse que ele não esperava que eles estivessem a caminho de uma ilha do governo. Caribou disse que quer ficar no navio, mas o Zoro diz apenas para que ele seja grato e saia do navio, já que o capitão deles já foi ajudado e também já ajudou o Caribou, né? Caribou disse que eles ainda iriam se arrepender disso. E pessoal, como será essa vingança do Caribou?
Sabemos que o Caribou, nessas jornadas aqui, acabou já conseguindo diversas informações muito importantes, e talvez a vingança do Caribou seja contar essas revelações para pessoas que não deveriam saber delas, como por exemplo o Barba Negra. Vamos continuar para ver que tipo de vingança será essa que o Caribou vai fazer. Continuando, nós vemos o Zope, Nami e Franky que estão descendo as escadas rolantes, indo em direção ao laboratório da ilha de Egghead. E eles parecem, sabe o quê? Aquelas crianças, ou mesmo eu quando era criança, ou você também, quando viu pela primeira vez as escadas rolantes, né? Aquela coisa mágica ali que talvez a gente só tinha visto no cinema. Eles parecem crianças ali vendo essa tecnologia. Franky está se perguntando como é que aquelas escadas funcionam. Como aquelas escadas são alimentadas, né? Qual é a energia que está por trás daquelas escadas? E Vegapunk e Lilith nos responde que é o fogo que alimenta aquelas escadas. Isso faz algum sentido para você? Pense bem, como assim o fogo alimenta aquelas escadas, né? O poder do fogo. E Lilith ainda continua dizendo que o fogo pode ser transformado em qualquer outro tipo de energia. Mas o Franky, curioso com essa informação, pergunta se isso não faz com que seja queimado uma grande carga de recursos naturais. E a resposta é que as pessoas da ilha sempre procuraram usar combustíveis alternativos. Mas quais combustíveis são esses? Bem, nós não sabemos ainda, né? Mas com certeza nós vamos ainda ter alguma espécie de resposta de qual é essa energia que eles usam. Com toda certeza nós vamos ver isso. Lilith completa dizendo que se houvesse uma espécie de energia eterna, né? uma chama eterna, digamos assim, ela poderia criar o seu próprio sol. Isso parece até ter alguma relevância maior, né? Uma espécie de relevância maior, mas o que exatamente ela quer dizer com isso, nós não sabemos, eles acabam também já mudando o assunto. Em seguida, os Chapéus de Palha atravessam uma espécie de porta, que ora é uma espécie de holograma e outra hora é uma porta de ferro. E os Chapéus de Palha ficam espantados com essa tecnologia. E enfim, nós temos a apresentação de Vegapunk e Edson, juntamente com um serafim chamado Jinbei. O serafim do Jinbei, né? Os Chapéus de Palha ficam extremamente surpresos ao ver esse serafim e perguntam o que é que o Jinbei está fazendo ali, já que eles não sabem da existência dos serafins. Robin diz que não parece com ele, já que aquele que está na frente deles parece ter uma aparência bem mais jovem. Então o Zope diz que é o filho do Jinbei, e a Nami lança outra possibilidade, dizendo que talvez o Jinbei tenha sido transformado em uma criança. Mas aí o Sanji lança outra alternativa, dizendo que é outra pessoa, é outro ser que está ali, já que aquele Jinbei que está na frente deles, né, tem asas e um ar sinistro. Mas nesse momento o Serafim começa a estender a mão e preparar um ataque de luz nos Chapéus de Palha. E aí o Franklin exclama que na verdade aquilo era um pacifista. E nesse momento ele lança o laser dos pacifistas em direção à tripulação do Luffy. O Zope nesse momento exclama: "Eu sabia que o governo mundial não nos receberia assim de braços abertos." E então a Nami diz que eles estão usando um clone do Jinbei como soldado. Mas aí é o ponto fraco da Nami. A Nami diz que não consegue atacar crianças. E se o Sanji tem uma fraqueza com mulheres, a fraqueza dela é com crianças. E é isso aí, pessoal. É interessante ver como os Chapéus de Palha aqui eles vão se ajudar e eles acabam também se complementando nesse ponto da obra. Porque se ao passo que o Sanji, por exemplo, lá em Wano, não conseguiu atacar aquela mulher que estava atacando ele, né? Veio a Robin e ajudou ele. Nós temos aqui também o Sanji que vai acabar atacando aqui o Jinbei, né, o serafim do Jinbei, para impedir que o pior aconteça. E o pior ainda está por vir, pessoal. O serafim começa a mergulhar no chão e nadar no piso, a semelhança de como fazia, por exemplo, o Sr. Pink lá em Dressrosa, com a sua fruta que permitia nadar em qualquer coisa. Então já não bastava o Vegapunk conseguir usar alguns poderes do Kizaru, né, do Almirante Kizaru em suas criações, mas agora parece que ele consegue replicar outras frutas também. Porém, até o momento, não nos foi mostrado que ele consiga replicar frutas Zoan devido ao instinto. O governo mundial já revelou que as frutas Zoans parecem que abrigam realmente um espírito dentro delas e faz com que elas tenham uma espécie de instinto diferente. Talvez o Vegapunk, talvez não, o Vegapunk consegue até fazer com que uma arma como uma fruta. Nós não sabemos como isso funciona ainda, mas fazer com que o Serafim tenha o poder de uma Akuma no Mi modelo Zoan, isso aí nós ainda não
tipo Zoan, isso aí nós ainda também não vemos informação disso, tá bom? E aí quando o Serafim agarra a Nami pelo pescoço para atacá-la, o Sanji chega para atacar com um chute flamejante. E é interessante ver essa cooperação, como eu já falei do Chapéus de Palha, né? Depois, a Robin tenta atacar o Jinbei com os seus poderes, mas parece que o Serafim do Jinbei também consegue usar o karatê dos Homens Peixes. E que combinação o Vegapunk fez nesse Serafim! Ele deu o poder certo para esse Serafim aqui do Jinbei, pessoal, porque veja só, o Jinbei ele é um homem-peixe, ele sabe muito bem nadar. E esse Serafim aqui recebeu justamente a fruta, o poder da fruta da natação. E ele não consegue, como é mostrado no mangá, apenas nadar, mas usar esse líquido que é formado ali na superfície, né? Esse líquido que é formado ali no piso, para também usar o karatê dos Homens-Peixes. Então isso aqui é um absurdo total de poder, um nível insano de poder. O Zope também usa o seu golpe, né, que é o golpe especial da Estrela Verde, Grama da Caveira Explosiva, mas o Serafim agarra o Zope pelas costas, e nesse momento o Frank prepara o seu laser. Só que o Vegapunk e Edson impede, dizendo que o Serafim ainda é só uma criança, e que eles ainda não queriam submetê-lo a um teste de laser nem tão cedo. E aqui vem um ponto extremamente importante. Pessoal, os Serafins podem crescer? Eles já possuem um poder absurdo. Lembra que o Serafim do Mihawk, lá na ilha de Amazon Lily, né? Ele conseguiu cortar uma montanha sendo uma criança. Imagina um Serafim desse adulto. Será que eles podem crescer ainda? Eu li pela primeira vez aqui esse mangá enquanto eu estava gravando o vídeo. E, pessoal, a resposta vai vir nesse mesmo capítulo ainda. Vamos continuar. Continuando, Vegapunk Lilith fica com raiva de Edson e pergunta se ele sabe quanto custa ou tem ideia de quanto custa para criar um Serafim. Edson fica assustado, mas na mesma hora ele já disse que teve ou acaba de pensar em uma nova ideia. É muito interessante ver como o Vegapunk aparentemente dividiu muito bem suas personalidades. Uma personalidade mais de revolta, mais agressiva, vamos dizer assim, em Lilith, e a genialidade de ter ideias incríveis, por exemplo, em Edson. Em seguida, já nos é apresentado o Vegapunk Pitágoras, né, um grande analista e meigo também, que foi baseado na série japonesa Ganban Robocon. A história segue um Robocon, um estudante da Academia de Robôs de Gantz que vive entre os humanos e os ajuda como parte de seus estudos. Embora Robocon seja um desastre, ele se esforça para estabelecer uma boa imagem para os robôs aos olhos dos humanos com quem cruzam. Então, provavelmente, como esse Vegapunk aqui, o Vegapunk Pitágoras, foi baseado nesse personagem de uma série também da Toei, dos anos 90, se não me engano, provavelmente nós vamos ter aqui uma figura bem mais meiga e cuidadosa do que Lilith, por exemplo, Vegapunk Lilith, que foi baseada num símbolo de revolta dentro do judaísmo. Lilith foi a primeira mulher de Adão que não aceitou se submeter ao seu marido. E aqui nós temos a resposta à pergunta que tínhamos feito. Os serafins podem sim crescer e evoluir. Isso é o que nos é contado aqui, né, pelo Vegapunk Pitágoras. E que além disso, eles estão pensando em alguma forma de fazer com que esse crescimento seja acelerado. Porém, o mesmo afirma que isso traria também uma série de obstáculos para eles. Beleza? Então, veja só, pessoal, imagina um serafim desse adulto, imagina o serafim do Mihawk adulto, imagina o serafim do Jinbei adulto, né? Então, assim, chega o grande momento agora, né? Agora vai chegar o grande momento. Os Chapéus de Palha são apresentados ao Vegapunk Shaka e ficam surpresos ao conhecer mais um Vegapunk. Inclusive, o Usopp chega a se perguntar se ele também não é um Vegapunk, né? Mas aí o Frank na mesma hora o corrige, dizendo que é claro que não é possível que ele também seja um Vegapunk, nem todo mundo é Vegapunk. Frank fica totalmente impressionado com a tecnologia dessa ilha e diz que mais futurista que isso é impossível. E aqui nós já sabemos que essa ilha, com toda certeza, prego batido aqui, né? Martelo batido, prego ponta virada, enfim, vocês entenderam. Essa ilha é mais tecnológica do que a ilha Katakuri, né? Ou a ilha Katakuri não, a ilha Karakuri, que é a ilha lá de origem do Vegapunk, que também é aquela mesma ilha que o Frank foi mandado. Então, ele pergunta ao Vegapunk, né, Shaka, o Frank pergunta ao Vegapunk Shaka que tipo de tecnologia eles estão utilizando naquela ilha. E agora vem a revelação, meus amigos. Na verdade, o Shaka diz que aquela ilha não é do futuro, mas sim do passado.
porque há muito tempo, mais precisamente há 900 anos, isso lembra alguma coisa para vocês? Século perdido, né? Existia uma civilização altamente desenvolvida que era praticamente igual a Egghead. E nesse momento, o capítulo fecha com a divisão do Luffy achando uma espécie de robô gigante, com metal já bem enferrujado. E que capítulo é esse, meus amigos? Que capítulo é esse? O que é esse robô aí? É um robô que provavelmente se refere ao século perdido, a essa tecnologia que veio do século perdido. E pessoal, nós já esperávamos que nesse arco nós conseguíssemos entender, por exemplo, os mistérios por trás das Akumas no Mi, mas parece que o Oda está guardando muito mais pra gente, porque nós vamos entender o seguinte, que na verdade, muito provavelmente não, nós vamos sim entender vários mistérios do século perdido nesse arco, muito mais do que a gente já estava aguardando, né? Talvez alguém pensasse que o século perdido o Oda fosse deixar um pouco mais para lá, né? Focar mais nas Akumas no Mi, deixar o século perdido, quem sabe, lá para a Ilha dos Gigantes, né? Lá para Elbaf, mas não, ele já vai abordar aqui porque nos é revelado que está interligado de uma forma gigante a tecnologia de Egghead e o século perdido, porque na verdade eles estão utilizando a tecnologia do século perdido, tá bom? Isso aqui é um fato bem curioso, porque aqueles robôs, os autômatos, né, que o Enel acha na Lua, parecem muito com os robôs que já existiam na Terra, lá na ilha Karakuri, que era a ilha do Vegapunk. Então, muito provavelmente, essa tecnologia avançada veio de fora da Terra, veio da Lua, veio dos lunares, veio, quem sabe, de outros planetas também, tá bom? E se você quiser saber mais sobre isso, sobre essa tecnologia da Lua, né? Se você tem vestígios de, quem sabe, uma nave espacial, eu vou deixar aqui um link no card com um vídeo onde eu explico o maior mistério do One Piece. Eu desvendo esse mistério, o maior mistério do One Piece. Vou deixar aqui no link do card. E assim, um outro ponto é que nessa armadura aqui, ou nesse robô, né, que a divisão do Luffy acha, você tem uma aparência aqui que lembra bastante aquele rosto ali, aquela armadura do Jack, né? Do comandante ali de Kaido Jack. E aqui nós temos talvez uma possível ligação mais forte ainda com o Wano, Egghead e o século perdido, tá bom? Quem sabe se esse robô não era, quem sabe, um parceiro, um nakama de Joy Boy, assim como Zunisha foi, né? Talvez Joy Boy tenha sido da raça dos gigantes. Nós temos aqui um possível nakama de Joy Boy, assim como Zunisha também, tá bom? Então, pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar uma playlist aqui embaixo onde eu resolvo os maiores mistérios de One Piece. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu postar. É isso, um abraço e até a próxima.